Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, família de Deus. Então, vou trazer uma mensagem, compartilhar com os irmãos uma mensagem que ainda gera muita dúvida no meio cristão, no entendimento do cristianismo. E que eu vou trazer essa mensagem é toda ela fundamentada na palavra. Vou falar os títulos e alguns textos que eu escrevi com relação ao assunto e comprovado na palavra. Então, eu espero poder conseguir trazer entendimento aos irmãos com relação a dízimo, oferta e assistência a favor dos santos. Amém? O primeiro dízimo registrado na palavra de Deus foi espontâneo. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha dos despojos a Melquisedeque. Gênesis 14:18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então Abraão dizimou a esse sumo sacerdote Melquisedeque, que não era da ordem de Levi, Melquisedeque era um sacerdote, né, do Deus Altíssimo, e não tem a sua árvore genealógica, e que todos sabem que é um sacerdócio superior ao sacerdócio de Levi, segundo a palavra de Deus. Existem textos que comprovam isso. Vamos lá, Hebreus 7:1 diz assim: Porquanto esse Melquisedeque, rei, Hebreus 7:1, portanto, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava, depois de haver derrotado os reis, eu o abençoo, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer Rei de Justiça. Em segundo lugar, Rei de Salém, que significa Rei da Paz. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, quando ele veio segundo o sacerdócio de Melquisedeque. E atualmente Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, está sentado à direita de Deus Pai no céu, na casa de Deus, na casa do Pai, no tabernáculo construído por Deus, que é o tabernáculo dos céus, que está no céu. Hein? Então, a velha aliança. Vou falar da velha aliança e depois eu vou falar da nova aliança pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A velha aliança diz assim: dízimos e ofertas como obrigação, o dízimo e ofertas como obrigação são da lei. Então, dízimos e ofertas como obrigação são da lei. Então, mostrei o dízimo que foi oferecido de Abraão a Melquisedeque antes mesmo da lei. E agora eu vou mostrar o dízimo e ofertas que eram oferecidos, que foram instituídos pela lei. Levítico 27:30 diz assim: Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então, todo o dízimo da terra, tanto dos cereais como do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Então, todo o dízimo de tudo que se produzia, de tudo que se tinha, é do Senhor. Essa é a primeira questão da lei Levítica 27:30. Nós sabemos que tudo é de Deus, tudo que há no céu, tudo que há na terra, nos céus, e tudo que há na terra é de Deus. Deus é dono de todas as coisas. Deus é autor dos céus e da terra e de tudo que há. Tudo é dele. Deus não precisa de ouro nem prata. Deus não habita em templos construídos pela mão dos homens. Deus está acima dos céus. Deus inclina sua cabeça para olhar os céus e a terra. Tem um salmo que diz assim. Vamos lá. Os 3 dízimos da lei. Então, na lei de Moisés, foram instituídos 3 tipos de dízimos. Eu vou ler agora. Dízimo para os levitas, a herança dos filhos de Levi. Os filhos de Levi não herdaram nada de bens e nem de terra. Quando o povo hebreu saiu do Egito, eles foram abençoados pelos egípcios
com muito ouro, muita prata, muitos bens. Entendeu? Houve um mover ali que fez com que aqueles egípcios doassem muitos bens àquele povo hebreu. Os levitas, que foram separados para serem sacerdotes, né? Sacerdotes, eles não participaram de nenhum bem, não, tanto de terra como de produção da terra, como do que trouxeram do Egito. Eles não ficaram com nenhum desses bens. Por quê? Foi incumbido a eles o sacerdócio, o trabalho, os serviços, culto dentro da tenda da consagração. A tenda de morada, a tenda que Deus pediu para que Moisés construísse para que ele pudesse habitar no meio daquelas 11 tribos, a tribo de Levi, o sacerdote, e com as outras demais 11 tribos. Deus queria habitar entre eles. Então ele pediu para que construísse essa tenda, e a Shekinah de Deus, a presença, fogo, poder de Deus, o Espírito Santo de Deus se manifestava ali, naquele lugar santo dos santos, que era a sala que era separada pelo véu. Dentro do tabernáculo, tinha a primeira sala e a segunda sala. Entre a primeira sala e a segunda sala tinha um véu que separava. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar sacrifício lá no lugar santo dos santos, pelo pecado dele mesmo e pelo pecado do povo. Então vamos lá. Dízimo para os levitas, a herança dos filhos de Levi. Números 18 e 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Viu? Não ficaram com nenhuma herança. Herança material. Porque o dízimo dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então os levitas não ficaram com nenhuma herança. E a herança que pertencia aos levitas eram os dízimos trazidos a eles, pelos irmãos, pelas outras 11 tribos. Então esse era o primeiro tipo de dízimo. Dízimo para os levitas, a herança dos filhos de Levi. Então, a herança dos filhos de Levi era os dízimos. Era os frutos, né? Que vinham da terra e por aí vai. Agora, o dízimo para as festas, onde todos se reuniam para cear juntamente com os levitas anualmente para aprender a temer o Senhor todos os dias. Então tinha o dízimo agora, estou falando do dízimo para as festas. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que ano após ano se colher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Comerás do dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, olha só, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, comei-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa, porém não desampararás os levitas, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nessa herança contigo. Então, era o dízimo separado para as festas. Então, eles iam, quando aqueles que moravam longe do templo, que era onde o lugar que eles se reuniam, do templo, da tenda, eles vendiam os animais que tinham, os frutos que eles tinham, os cereais, os animais,
né, aquela parte do dízimo, vendiam o dinheiro, levavam o dinheiro em mãos até chegarem lá no templo, e lá eles vendiam, lá eles compravam tudo que ele fosse da sua vontade para ali comer e festejar junto com os levitas. Então era o dízimo para as festas. E o outro dízimo era o dízimo para os pobres a cada 3 anos. Deuteronômio 14, 28. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todo o dízimo do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, o dízimo para os pobres. E a bênção para todas as obras dependia desse dízimo para os pobres. Vamos lá. E teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, o dízimo de bênção, que vinha a bênção, era esse dízimo que ocorria a cada 3 anos para os pobres, para os estrangeiros e para viúvas e para os levitas que não fizeram parte da herança. Então vamos lá, ao fim de cada 3 anos tirarás todo o dízimo do fruto do terceiro ano. Então, o dízimo do fruto do terceiro ano. Amém? Se nós pegarmos esses 3 dízimos, a gente vai observar que ao final de cada ano, eles na verdade, eles davam, em média, 23% de tudo que eles colhiam, produziam, reproduziam, dos cereais, dos animais. Entendeu? Porque são 3 dízimos aqui. No terceiro ano ali, ó, eles davam o dízimo dos levitas, eles davam o dízimo das festas e davam o dízimo para os pobres. Então, chegava a 23% de toda a sua produção, de toda a sua renda. Todos os frutos da sua terra, dos seus gados, dos seus animais. Amém? Agora eu vou entrar nas ofertas da lei. Ofertas alçadas. Uma oferta alçada era uma oferta que era levantada simbolicamente diante do altar do templo. Então eles iam no templo e levantavam a oferta. Alçar a oferta. A oferta alçada é a oferta levantada. Convém hoje levantarmos oferta? A questão. Temos templos hoje para adoração? Temos santuários hoje para adoração? Temos a casa de Deus hoje para adoração? Essa fica a questão. Fica o questionamento que no decorrer da mensagem eu vou mostrar. Alçar significa levantar ou erguer. Assim, oferta alçada significa oferta levantada. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu vários sacrifícios para o povo de Israel, para simbolizar o perdão dos pecados e a restauração da comunhão com Deus. Então, as ofertas alçadas eram para simbolizar o perdão dos pecados e a restauração da comunhão com Deus. A oferta alçada, como acontecia no Antigo Testamento, não é válida para os cristãos. No entanto, devemos ser generosos na nossa contribuição para suprir a necessidade dos santos. Eu vou mostrar no decorrer da mensagem que com o término da lei, né, quando se passou a deixar de estar debaixo do jugo da lei para estar sobre a lei de Cristo, sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento, a gente vai ver que dízimos e ofertas faziam parte exclusivamente da lei instituída por Deus a Moisés. Na nova aliança, não se falava mais em dízimo e oferta. Falava em contribuição. Contribuição ou assistência a favor dos santos. Ou dádiva, ou coleta. Hein? E pouco se falava propriamente em oferta, porque não tinha confusão entre a oferta que era feita na tenda da congregação e no templo, né? Salomão não tinha como fazer essa relação com a generosidade dos santos da época em contribuir. Não tinha essa relação. Hein? Vou mostrar aqui. Então vamos lá, ofertas.
Existem 5 tipos de ofertas ou sacrifícios na Bíblia que Israel trouxe ao Senhor: o holocausto, a oferta de cereais ou de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pelas transgressões. Cada sacrifício tinha um propósito e uma função específica. A distinção importante é que o holocausto, as ofertas de cereais e as ofertas pacíficas eram voluntárias. Era de cada um, segundo a vontade de cada um. Já o sacrifício pelo pecado e pela transgressão eram obrigatórios. Vamos lá. Sacrifício na Bíblia. A Bíblia fala de vários sacrifícios diferentes que Deus esperava de Israel regularmente. Cada oferenda continha elementos específicos, como animais, frutas ou grãos. Essas oferendas eram divididas em porções, geralmente 2 ou 3, com a terceira porção ficando com o que fazia a oferenda. O que fazia a oferenda ficava também com a parte dessa porção. Vamos lá, a primeira tipo de oferta, ofertas queimadas, que é o holocausto. O holocausto é a primeira das ofertas voluntárias, feita para expressar gratidão, adoração, devoção e compromisso com Deus. Mas também era uma expiação por pecados não intencionais. Pecados que não eram premeditados, sem intenção. Às vezes as pessoas podem pecar premeditadamente, fazer aquilo sabendo que está desagradando o Espírito Santo, desagradando a Deus, no caso dele não é o Espírito Santo, desagradando a lei e permaneciam naquela desobediência à lei. Aí era um pecado que premeditado, entendeu? Intencional. Os pecados não intencionais eram aqueles que eles cometiam num deslize, num tropeço, no erro do foco. Hein? Então vamos lá, Israel sacrificava touros, aves, pombos ou rolas, ou carneiros sem defeito. A carne e os ossos eram completamente queimados e a pele era dada aos levitas, que podiam ganhar dinheiro vendendo-a. Vamos lá, segunda oferta, oferta de grãos ou oferta de manjares. A segunda oferta voluntária é a oferta de cereais, na qual o adorador oferece o fruto do campo, na forma de um bolo ou um pão assado. A oferta de cereais era acompanhada por uma libação de vinho. As ofertas de cereais e bebidas expressavam gratidão e ação de graça, reconhecendo o favor do Senhor, a boa vontade imerecida e a provisão para com a pessoa que oferecia o sacrifício. Os sacerdotes podiam participar de uma porção dessa oferta, mas tinham que comê-la dentro do tabernáculo. Agora, ofertas de paz ou oferta pacífica. A terceira oferta voluntária era a oferta pacífica. Envolvia o melhor e mais imaculado animal do rebanho e diversas ofertas de cereais e pães. Esse sacrifício expressava gratidão, mas também enfatizava a comunhão, pois era seguido por uma refeição compartilhada. Oferta de paz ou oferta pacífica era para a comunhão, uma oferta de refeição compartilhada. Ao contrário das duas ofertas anteriores, o sacerdote recebia pedaços dos animais que eram chamados de oferta movidas ou alcançadas. Isto porque os pedaços dos animais eram erguidos ou agitados sobre o altar durante a cerimônia. Os participantes podiam comer parte da oferta, simbolizando a provisão de Deus. Amém? Os votos, ações de graças e ofertas voluntárias mencionadas nas escrituras hebraicas eram todas ofertas pacíficas. Os votos, ações de graças e ofertas voluntárias. Todas ofertas pacíficas. Oferta pelo pecado. Essa era obrigatória. A oferta pelo pecado era obrigatória, pois expiava os pecados e purificava da contaminação. Havia 5 elementos possíveis para oferta pelo pecado, dependendo da situação financeira da pessoa. Uma pessoa comum podia oferecer uma cabra. Os pobres podiam oferecer farinha da melhor qualidade. Enquanto isso, um novilho era oferecido em nome de toda a congregação. Oferta pelos pecados. Oferta pela transgressão. Oferta pela culpa era a segunda oferta obrigatória. Este sacrifício era especificamente um carneiro. Israel oferecia sacrifícios pela culpa como expiação por pecados não intencionais contra outra pessoa, que exigiam reembolso e recompensa. Era também uma oferta de purificação de pecados impuros ou doenças e condições físicas.
As porções de gordura, rins e fígado eram oferecidos a Deus. E aqueles que ofereciam sacrifício comiam o restante do carneiro do lado de fora, no tabernáculo. Hein? Agora vamos para a nova aliança. Então falei da velha aliança. Existiam 3 tipos de dízimo e 5 tipos de ofertas. E Deus instituiu na lei dada a Moisés. Agora vamos à nova aliança. Agora que vem. A nova aliança. Permaneceu-se o templo para adoração, o templo de Deus sobre a terra que ele pediu para Moisés construir lá no deserto. Permaneceu esse templo, aquele tabernáculo, a tenda das congregações, o templo de Salomão, o templo reerguido. Eles permanecem para a nova aliança. Temos um local de adoração. Jesus falou, haverá o tempo em que não adorarão nem aqui nem lá, mas convém que adore ao Pai em espírito e em verdade. Então não há local de adoração, a gente sabe disso. Não há local para manifestar culto. A gente sabe disso. Então, pela nova aliança, não se tem mais templos, santuários, nem casa de Deus. Isso é fato. Eu vou ler os textos aqui que vou mostrar isso. Não estamos mais no tempo da velha aliança, e quem os dízimos e ofertas eram entregues diante do altar do templo, como lei, para auxiliar e suprir as necessidades dos levitas, viúvas, órfãos e forasteiros, que eram os que dependiam dessa ajuda naquele tempo. Amém? O templo ruiu. O templo ruiu, o véu se rasgou, o sacerdócio e a lei mudaram. Olha que forte. O templo ruiu. Jesus falou, destrua esse templo que eu erguerei em 3 dias. Jesus falou, porque ele falava do seu próprio santuário, que é o santuário do seu corpo, ao qual nós estamos introduzidos nesse santuário, porque somos membros do corpo de Cristo. Amém? Então, olha só, o templo ruiu, o véu se rasgou, o sacerdócio e a lei mudaram. Vou provar com o texto. Não vivemos por legalidade, mas por fé, consciência e amor. A fé que opera pelo amor. Então, hoje vivemos por fé, e não por lei e legalidade. Vivemos pela consciência, vivemos pelo aquilo que Deus nos acrescentou, que nos dá a condição de decidir, escolher o livre-arbítrio. Então, hoje vivemos por fé. Hoje temos uma proximidade maior com o Pai e com o Filho, pelo derramamento do Espírito Santo, pela promessa que se cumpriu em nós pelo derramamento do Espírito, profetizado em Joel 2:28, e falado na ministração de Pedro no dia de Pentecostes, Joel 2:28, derramamento do Espírito. Somos templo do Espírito, vou mostrar aqui. Somos santuário do Espírito, vou mostrar aqui. Somos casa do Pai e do Filho. Amém? Vou mostrar os textos aqui. Então hoje nós somos o templo. Não temos templos, nem santuários, nem casa de Deus na terra hoje. A casa que temos hoje é a casa do Pai lá no céu. É o templo, é o tabernáculo do Pai, de Deus, que ele mesmo construiu lá no céu. E onde ele está sentado no seu trono, e onde nosso sumo sacerdote Jesus Cristo também está sentado à sua destra. O nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, que intercede por nós e que vai recebendo cada vez mais, intercedendo cada vez mais pelos nossos pecados e pelos pecados daqueles que hão de se arrepender, até completar a plenitude dos gentios. Amém? Hebreus 7:2. Pois, quando se muda o sacerdócio, Hebreus 7:12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, houve a mudança de lei. A palavra está dizendo. Mudou a lei. A lei agora é Cristo. Qual é a lei de Cristo que Paulo vai falar? A lei de Cristo consiste em levai as cargas um dos outros. Levando a carga um dos outros, está cumprindo a lei. Está servindo. Tem uma mensagem aí no canal que eu falo sobre a lei de Cristo. Se os irmãos puderem assistir, vai falar do servir. Levar a carga um dos outros. Amém? Hebreus 7:17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele sumo sacerdote que Abraão dizimou primeiro. Portanto, por um lado, se revogava a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade.
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Agora nós chegamos a Deus, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos consagrou. Assim fala em Hebreus, pelo véu que foi rasgado. Nós temos acesso à casa do Pai, no céu, a todo tempo, como sacerdotes, como embaixadores de Cristo, como reconciliadores do mundo com Deus, como se Deus exortasse pelas nossas bocas. Isso tudo que eu estou falando são textos bíblicos. Amém? Então, aprove a Deus coisas maiores a nosso respeito, porque se cumpriu o derramamento do Espírito. Quando o Espírito Santo foi derramado em nós, quando Deus e o Filho e o Pai passaram a fazer morada em nós, as primícias do Espírito, passamos a ser filhos de Deus. Chegamos a Sião, o texto de Hebreus vai falar, chegamos a Sião, chegamos a Jerusalém Celestial. Entendeu? Chegamos à promessa. O que nos falta agora? A redenção dos nossos corpos, para que haja confirmação plena de filhos, de adoção. E é na ressurreição dos mortos, que é no último dia, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as demais promessas foram dadas ao pai Abraão, já se cumpriram em nós. Falta agora a plenitude da confirmação de filhos, de adoção, que é na redenção, que é a redenção dos nossos corpos. É os nossos corpos serem revestidos de imortalidade, revestidos de glória. Amém? Então, coisas superiores viu Deus para nós. Então, nós podemos estar sujeitos a templos terrenos. Templo é lugar de adoração. Quem é que está sujeito a templo, a santuário e a casas espirituais? São os pagãos. Nós não somos pagãos. E não são os pagãos, nós não somos da lei. Os judeus ainda estão sujeitos a templo. Os judeus ainda estão sujeitos a local de adoração, porque eles ainda prestam culto no templo que eles pretendem reconstruir. Eles ainda têm a intenção de construir o templo para voltar a ter a adoração e os sacrifícios todos que eu dei aqui. Amém? Mas nós não. Uma nova aliança foi dada, porque Hebreus 7:12 diz, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também muda a mudança de lei. Qual foi o sacerdócio que mudou? Primeiro sacerdócio que se consta na terra, o sacerdócio de Melquisedeque. Segundo sacerdócio celestial de Deus, Melquisedeque. Esse Melquisedeque mudou, passou a ser sacerdócio naquela benção, quando ele abençoou Abraão, lá quando Abraão voltava daquela guerra. Esse Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, abençoou Abraão com pão e vinho e passou o quê? Outorgou a Abraão a representação de Deus sobre a terra. Abraão passou a ser representante de Deus na terra. Um sacerdócio maior, que era de Melquisedeque, passou para um sacerdócio menor, que era quem? A descendência de Abraão, que seriam os levitas. Os levitas eram o sacerdócio da lei, sacerdócio daquelas tribos, das tribos de Israel, os israelitas. Amém? Agora nós fazemos parte, até João Batista, até o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o derramamento do seu sangue, ainda se cumpria a lei e ainda estava-se debaixo desse sacerdócio. Jesus cumpriu a lei segundo esse sacerdócio. Amém? Por isso que Jesus cumpriu toda a lei. Mas com o sacrifício dele, o derramamento de sangue, quando ele, como testador, ou seja, aquele que deixou o seu testamento, fez com que pela sua morte o testamento, a herança passasse para nós, a herança que ele nos deixou, a herança do Pai, que já antes da fundação do mundo já estava preparada para nós, os eleitos, predestinados. Ele, ao morrer na cruz, o seu sacrifício pelo seu sangue, ele deu início a uma nova aliança, um novo testamento. Por que um novo testamento? Aquele testamento, o testamento só tem força enquanto o testador, só tem força quando o testador morre, aquele que testifica os seus bens, aquele que testifica os seus patrimônios para passar por herdeiro. Quando Jesus morreu, aquela herança passou para nós, se confirmou a herança de filhos, a herança da Nova Jerusalém Celestial, a herança da pátria celestial, a herança de adoção de filhos, a herança de sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo de Deus, como diz Pedro. Amém? Então nós não fazemos parte mais da lei. Agora, a lei está gravada na nossa consciência, no nosso coração.
Aprove, ó Deus, coisas maiores para nós nesse tempo. Não que os irmãos da fé, que foram justificados da fé, também não alcançarão essa plenitude na ressurreição dos mortos. Sim, na ressurreição dos mortos, tanto eles que foram justificados pela fé, Abraão, os profetas e muitos outros, como também o livro de Hebreus cita todos eles, vai falar no livro de Hebreus que eles não alcançaram a promessa, mas nós alcançamos. Entendeu? E só aguardamos agora a redenção dos nossos corpos, que será juntamente com a redenção dos corpos deles também. Entendeu? Então vamos lá. Então, a gente não pode, a gente tendo todo esse entendimento, a gente não pode se prender à lei, se prender à velha aliança e de maneira que venhamos achar que temos que alçar a oferta, que temos que dizimar, que temos um templo para adoração, que temos um templo para encontrar a Deus dentro desse templo, que temos um santuário onde Deus se manifesta naquele santuário. Não. Deus está dentro de nós, porque Jesus falou, eu e o Pai faremos morada em vós. Recebemos a promessa do Espírito. São várias promessas, entre elas a promessa do Espírito, que testifica que nós somos filhos de Deus, por adoção. Amém? Então, assistência a favor dos santos. Vamos lá. Agora vem o que eu vou falar a respeito de você oferecer, contribuir. Que não se fala mais em dízimo e oferta na nova aliança. Mas se fala agora em assistência em favor dos santos. Filipenses 4,15 diz assim, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Dar e receber, dar e receber. Contribuir. Ajudar, espalhar, dividir, compartilhar. Senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Bem? Então, a assistência em favor dos santos é para as necessidades dos santos, única e exclusivamente. Não que eu procure o donativo. Era tido como donativo também, a contribuição era donativo também. Paulo fala de donativo. A gente não vê Paulo falando em oferta. Ofertar, levantar a oferta a Deus. A gente não vê isso na Nova Aliança. Apresentar a oferta na casa de Deus. A gente não vê isso na Nova Aliança. Amém? Porque não existe isso na Nova Aliança. Não que eu procure o donativo. Perdão. Mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Porque quando aqueles que doam o donativo, a dádiva, a contribuição, aquela doação por amor, por misericórdia e não por dar para receber, entendeu? Visando essa questão unicamente, Deus reconhece, Deus vê, Deus aceita essa contribuição de uma maneira agradável, agrada o coração de Deus. É o servir ao irmão. Como eu falei, a lei de Cristo é levar as cargas um dos outros. Amém? Então vamos lá. Recebi tudo, eu parei no 17. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então Paulo, ele via o quê? Vocês me abençoando, vocês é que estão sendo abençoados. E aí, vocês serem abençoados é que me interessa, porque quando a gente abençoa, a gente é abençoado espiritualmente. Deus vê a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Que não é abençoar por barganha, abençoar para receber. Hein? Mas é amor, é a fé que está sendo aperfeiçoada em nós. É o amor de Cristo que está sendo aperfeiçoado em nós. Por isso que é o nascer do Espírito e da água em nós, aperfeiçoamento, que faz com que a gente manifeste a nossa misericórdia, o nosso amor, pela dádiva, pela contribuição ao necessitado, ao irmão necessitado. Amém? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então Deus, ele vê ajuda ao necessitado, ao irmão pobre, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus.
Então, aqui está se falando em dízimo e oferta? Não. A oferta alçada? Não. Está falando que é para o irmão. E quem era esse irmão que estava recebendo essa dádiva? Esse donativo? Paulo. E como é que Deus vê esse donativo? Aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Então, é dar e receber. A gente dá e recebe de Deus. Amém? Porque cada um da vossa necessidade há de suprir em Cristo Jesus cada um das vossas necessidades. Então, assistência em favor dos santos. Essa era a única contribuição que tinha na nova aliança. Eu vou provar aqui nos textos. Não tinha dízimo para templo e para culto em templo e para serviço dentro do templo. Não tinha na nova aliança. Ou culto dentro de templo, ou dentro de santuário, ou dentro da casa de Deus. Não tinha. Porque templo, santuário e casa de Deus deixou de existir. Porque o próprio santuário era o próprio corpo de Cristo. Aquele templo foi destruído. Destruo que eu erguerei em 3 dias. A igreja são pessoas, não são templos, não são edifícios construídos pela mão dos homens. Jesus vai falando de 2 ou mais se reunirem meu nome, lá eu estarei. Embora nós sejamos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo de Deus, o santuário de Deus. Nós somos, a palavra vai dizer isso, eu vou mostrar aqui. Amém? Assistência em favor dos santos é uma prova de amor. Vamos lá, 2 Coríntios 8 e 24. Manifestais, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Então, Paulo estava falando aqui em 2 Coríntios justamente da contribuição, da coleta. Não falava em oferta, era coleta, contribuição, dádiva, donativo. Amém? Então ele estava falando aqui que é por amor. Manifestais, pois, 2 Coríntios 8, 24. Se os irmãos lerem Coríntios 8, 24, vão ver que ele estava falando da contribuição, vai falar de Tito, uma série de tudo focado na questão da contribuição. 2 Coríntios 8, 24. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Então, eles se alegravam. Paulo se alegrava em ver o quê? Os irmãos contribuindo para os outros necessitados. Amém? Mas contribuíam para aqueles irmãos da obra também. Além de estar ajudando a necessidade deles, aqueles irmãos estavam o quê? Fazendo a obra de Deus também. Todos participavam da obra. Todos eram ativos na obra de Deus. Então não existia. Não tinha como um irmão ver o outro necessitado, sabendo que ia para uma outra cidade, ia deixar ele chegar na outra cidade, ia lá a outra cidade a recebê-lo sem ele ter o que comer, sem ele ter como se vestir. Amém? Então havia essa contribuição e Deus via isso como agradável, aroma suave. Chegava ao Senhor isso. E o Senhor retribui para que aquele que faz essas coisas não lhe falte nada também. Amém? Que possa abençoar cada vez mais. Então, a dádiva, donativo, contribuição, dar e receber, assistência em favor dos santos, isso tudo era contribuição. Você não via falar em ofertar. Na nova aliança não tinha oferta. É compartilhar, dividir. Amém? Vamos lá. Não encontramos oferta alçada nem dízimo como ordenança na nova aliança. Não tem oferta e dízimo na nova aliança. Estou mostrando os textos aqui. 2 Coríntios 9, 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, aí ó. Quanto à assistência a favor dos santos. Paulo falou quanto à oferta. Quanto à oferta alçada para apresentar no templo, para apresentar na casa de Deus. Paulo não está falando isso, nunca falou. Nem os apóstolos falaram. A igreja primitiva não tinha essa questão de levar no santuário a oferta. De levar no templo a oferta. Templo é lugar de adoração. Santuário é lugar onde fica santos. Nós não somos pagãos e nós também não somos da lei. A lei tinha que levar as ofertas no templo. Porque a Shekinah de Deus se manifestava no Santo dos Santos. Naquela tenda. Porque Deus queria habitar no meio daquele povo, no meio das suas tribos, no meio do seu povo separado. Mas agora aquela templo, que é a primeira aliança, já não tem mais força, porque veio a nova aliança. E nós agora nós pertencemos à nova aliança. Amém? Esse entendimento que eu quero deixar.
Então não tem mais dízimo e oferta. Amém? Tem contribuição para os santos. Então, ora, quanto à assistência, 2 Coríntios 9:1, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é de necessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Olha só, eles coletavam ano anterior. Não era apresentar em cada encontro, não tinha essa questão como se faz hoje. Era um ano antes apresentado aquilo em favor dos irmãos necessitados. Amém? Então, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso algum macedônio fore comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Ou seja, Paulo tinha certeza que já iam chegar lá e estarem supridos das necessidades. Amém? Se ele levasse algum macedônio com ele. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, vossa contribuição, vossa dádiva. Dá sem constrangimento, naturalmente, voluntariamente, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, a nossa dádiva, a nossa contribuição, ela expressa o que? Generosidade também, não avareza. Avareza, idolatria. Então, manifestar a contribuição, a dádiva, a coleta aos irmãos necessitados do corpo de Cristo, demonstra o que? Generosidade e não avareza. Olha os princípios que eu estou mostrando aqui com relação à nova aliança. Hoje, contribuímos por amor e não por obrigação, como a lei impunha o dízimo e as ofertas. Amém? As ofertas alçadas. As ofertas que não eram a de transgressão e a de pecado. Amém? As de pecado eram obrigatórias. As outras não, eram voluntárias. Mas o dízimo era obrigatório, os 3 dízimos. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aí é uma lei natural. Certo? Se eu semeio pouco, dou pouco ao meu irmão, pouco também irei ceifar. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É espiritual, é uma regra espiritual de Deus. Mas é ofertar ofertar porque já tem, é contribuir com avareza ou com constrangimento, não, contribuir com alegria. É você ver que você está abençoando o irmão que está necessitando, está precisando. Aquele irmão que está na obra, trabalhando em favor dos santos, em favor da obra de Deus. Amém? Em favor de reconciliar o mundo com o Pai, como se Deus exaltasse pelas suas bocas. Amém? Então, eles tinham esse entendimento. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Por necessidade é quando é obrigado. É uma obrigação. A lei era obrigada a contribuir, dar o dízimo. Agora não. Agora é pela nossa consciência. Pelo amor de Cristo que está sendo aperfeiçoado em nós. Que nos leva a ter misericórdia, compaixão, amor e zelo pelos irmãos. Amém? Olha os princípios que eu estou falando, porque agora a lei está gravada na nossa consciência, no nosso coração, e não mais em tábuas que Deus escreveu em pedra. Não, agora é no nosso coração. Nós estamos o quê? Numa condição superior à da lei. Então, trazemos dízimo para templo? Não. Trazemos oferta para templos? Não. Trazemos ofertas para santuários? Não. A lei não fala isso. Mas contribuímos com os irmãos necessitados. Embora não se viva isso nas igrejas do dia de hoje. Porque ainda está muito enraizado o que foi mudado ao longo do tempo. Século IV para cá, muita coisa se mudou na igreja primitiva. Que vivia-se na igreja primitiva, mudou-se. Agora se fala em santuário, que vão ao santuário, que vão à casa de Deus, que vão num templo, como se Deus se manifestasse só ali, mas não é fato. Assistam depois, irmãos, o meu primeiro mensagem do meu canal, que fala sobre culto, adoração e congregar. Amém? Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, é muito sério isso aqui, é muito profundo. Entendeu? É preocupação para com o irmão, é suprir a necessidade do irmão, nada além disso. Não se fala em oferta para templo, oferta para edifício, oferta para prédio, para construção. A igreja primitiva, ela não tinha uma construção para se reunir. Eles se reuniam no pátio do templo. A primeira igreja fundada em Jerusalém pelos apóstolos, eles se reuniam no pátio do templo, não era dentro do templo, era lá fora. E depois iam para suas casas, onde compartilhavam o pão, amém? Partiam o pão, louvavam e oravam nas suas casas. Se reuniam no pátio do templo para que desse todos e aprender a palavra. Depois iam para suas casas. Hein? Mas ali levantavam oferta ali no pátio do templo. Tem algum texto que fala isso? Levantavam a seta, apresentavam ofertas ali no pátio do templo para o Senhor? Não. Sabe por quê? Eu vou mostrar lá naquela primeira igreja que eles vendiam o que tinham e distribuíam entre os que não tinham. Porque eles entenderam o que é a assistência em favor dos santos. Eles entenderam o que é assistência em favor dos santos, como Paulo fala. O distribuir, o compartilhar, o dar aos próprios, dividir com os necessitados. Amém? Eles deixaram de ser materialistas para ser espirituais. Entendeu? Essa é a questão. Vamos lá. Paulo não chama as contribuições de ofertas, pois não tinha vínculo nenhum com o judaísmo e com a lei de Moisés. Contribuições não tinha vínculo com o judaísmo e com a lei de Moisés, mas chamava de dádiva ou de assistência em favor dos santos. Também não solicitava que fossem entregues e consagradas diante de um altar. Amém? Amém? Ó. E fossem entregues e consagradas diante do altar. A gente não vê isso, texto nenhum, eles consagrando a oferta e levantando diante de um altar. Não tem altar mais. O altar somos nós. Nosso culto racional somos nós mesmos que prestamos nosso sacrifício pelos nossos corpos. Entendeu? Nesse texto de exemplo, a assistência em favor dos santos foi recolhida antecipadamente para ser entregue a Paulo e distribuída entre os irmãos macedônios, que possivelmente iriam chegar a Acaia com Paulo. Os irmãos de Acaia já estavam preparados há um ano para prestarem sua contribuição. Aquelas contribuições dos irmãos de Acaia expressaram a sua generosidade e não avareza. Amém? Então, eu já estou deixando pelos textos mostrando que dízimos e ofertas não fazem parte da nova aliança. Certo? Estou falando na palavra, não estou falando de mim mesmo. O que está escrito. Percebe-se que a contribuição era exclusivamente em favor dos santos, que se encontravam em condições de necessidade, por algum motivo, não sendo um ato contínuo e nem um ritual feito quando congregavam. Amém? E nem sendo um ritual feito quando congregavam. Isso foi introduzido ao longo do tempo. Esses rituais que tem hoje nos cultos, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, foram introduzidos ao longo do tempo. Amém? Eu vou perguntar, irmãos. Antigamente, quando a igreja mais se expandiu, não tinha local de reunião, eles eram perseguidos. Eles se reuniam nas casas, em cavernas, em lugares escondidos, porque eles eram perseguidos. Entendeu? Naquela época tinha luz para pagar de edifícios, aluguel, não tinha. Então, a gente sabe que a contribuição era exclusiva para os santos. Sempre. Não estou dizendo que, se os irmãos querem ter um local para reunião separado, que haja ali o querer de um irmão sozinho pagar o aluguel, ou dividir com outros irmãos, ou dividir com todos os irmãos da congregação, do grupo, do corpo de Cristo, para que se reúna ali. Não estou dizendo que isso haja impedimento para isso, não. Isso pode existir. Mas a essência da contribuição, da dádiva, da coleta, entendeu? Do donativo, como Paulo falou, da assistência aos santos, é para o santo. É para aqueles irmãos que congregam com a gente. Para aqueles irmãos que estão necessitados no nosso meio. Para aqueles irmãos que vivem da palavra de Deus. Tem irmãos que vivem da palavra de Deus. Pastores, entendeu? Diáconos, vivem só da palavra de Deus. Então,
há necessidade que haja uma contribuição para que eles continuem nos seus serviços, nos seus dons, segundo o quê? Se mantendo com a contribuição dos santos, dos irmãos que também contribuem para ele, aqueles que têm condições melhores. Eu vou mostrar o texto aqui que Paulo fala que haja uma igualdade entre todos os irmãos que congregam. Vou mostrar o texto aqui. Então vamos lá. Os princípios básicos demonstrados pela ação de contribuir eram o temor, a generosidade, a alegria, o amor pelos irmãos, a misericórdia e o zelo que tinham a entregar suas dádivas em favor dos santos irmãos necessitados. Amém? Então, contribuição visava igualdade de recursos entre os irmãos. 2 Coríntios 8:12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então, só contribui quem tem para dar. Se ele não tem, ele não pode se culpar porque não está podendo ajudar. Embora o Senhor receba a intenção daquele que quer ter para ajudar, tá? Isso é forte. Porque não é para que o outro tenha alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles. Então a abundância que esses aqui têm sobrando vai suprir a necessidade da falta dos outros, na falta daqueles. De modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais. E o que pouco não teve, e o que pouco não teve falta. Por quê? Tudo é de Deus. O que se colhe é de Deus. É Deus que faz aumentar a nossa sementeira. Então, se eu colhi demais, o que é de Deus, eu tenho que compartilhar com aquele que colheu de menos. Porque o que é de Deus que está comigo, eu preciso compartilhar com o irmão que não tem. Amém? É o que Paulo está falando aqui. Entendendo a primeira igreja formada pelos apóstolos em Jerusalém. Aí a gente vai entender Atos 2 e mostrar essa igualdade que Paulo está falando. Vamos lá. A primeira igreja, Atos dos Apóstolos 2,42. Eles preservavam nos ensinos dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão, no partir do pão e nas orações. E no ensino dos apóstolos, no partir do tempo. No partir do pão e nas orações. Na comunhão, no partir do pão e nas orações, nas suas casas. E na alma, isso aí eu estou falando por mim, era o que acontecia. Então, vamos lá. Vou ler desde o começo. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Entenderam a igualdade? Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Segundo a necessidade de cada um. É os textos que eu já estou mostrando lá de cima. Hein? Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Diariamente, se reuniam no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Partir o pão é a ceia. Partiam os pães e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Eles eram estimados, eram simpáticos. Amém? E assim, cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, assim, o Senhor mesmo juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. As pessoas se alegravam em ver aquilo. Os que estavam ao redor das suas casas, que moravam. Imagina você morando num bairro, que você inicia um local ali numa praça, e ali você começa a congregar e mostrar a palavra, ensinar. E ali os apóstolos mostrando os dons, curando, libertando, salvando, batizando. E aquela comunidade vendo aquilo, depois iam para suas casas, após aquele encontro ali de ensino da palavra, cada um ia para suas casas com outros irmãos, com outros da comunidade, e ali eles repartiam o pão, a ceia, ao que o Senhor Jesus mandou, os necessitados nas suas casas, e ali eles viam aquela alegria, aquela comunhão, louvando nas suas casas, e ali o Senhor acrescentava mais ainda outros da comunidade ao corpo de Cristo. Essa é a igreja primitiva. Então, a igualdade. Eles repartiam o que tinham sobrando e davam aos pobres. Estamos entendendo? Então, o que é o princípio da aliança, da nova aliança? É dízimo e oferta? É dízimo e oferta? Não. É assistência em favor dos santos. Sabe por quê? Porque todos os santos
são templos de Deus. Amém? Então, onde é que eu parei? Entendendo a igreja primitiva. Com a mudança de sacerdócio e, consequentemente, a lei, passamos a ser templos e santuários vivos de Deus. Então, como eu já falei, mudança de sacerdócio, houve mudança de lei também. Era sacerdócio segundo Levítico. Quando Jesus veio, morreu na cruz, derramou seu sangue, passamos agora a estar sob o sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Houve a mudança da lei também. Agora é a lei de Cristo, que é levar as cargas uns dos outros. Então vamos lá. 1 Coríntios 3,16. Com a mudança do sacerdócio, vamos lá. Com a mudança do sacerdócio, esse é o título. E, consequentemente, a lei, passamos a ser templos e santuários vivos de Deus. Agora nós somos templos. Vou ler os textos que vão confirmar isso. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário. Precisamos aí um santuário se nós somos santuários vivos? E não estou falando que é ir, se reunir tem. Ir, se reunir e congregar tem. É uma exortação de Paulo. Mas eu digo, existe santuário que nós possamos ir para encontrar Deus nele? Não. Não existe. Hoje não tem mais santuário construído pela mão do homem. Hoje somos o santuário construído pelas mãos de Deus. Amém? Deus derramou seu Espírito sobre todo homem e toda mulher. Toda a carne. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, nosso corpo, nosso tabernáculo de habitação da nossa alma e do nosso espírito, é também a habitação do Pai e do Filho, do Espírito do Pai e do Espírito do Filho, que agora habita as primícias em nós. Hein? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai o Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o preço que Jesus pagou na cruz deu acesso ao Pai vir, ao Espírito vir sobre nós. A promessa se cumprir. Porque foste comprado por bom preço. Amém? 2 Coríntios 3,9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Edifício de Deus sois vós. Nós somos edifício de Deus. O lugar onde nos reunimos é edifício de Deus, é a casa de Deus? Não. Nós somos edifício de Deus. Amém? Onde nós estivermos, somos edifício. Convém que sejamos luz. Amém? João 14, 2a. A casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 2a. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos lá. O pai tem muitas moradas onde o pai mora. Na casa de meu pai há muitas moradas. O pai mora em várias casas. Vamos lá. João 14, 23. Respondendo Jesus, se alguém me ama. João 14, 23. Respondendo Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e meu pai o amará. Não. João 14, 23. Respondendo Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, somos a casa do Pai e do Filho. Amém? Porque recebemos a promessa do Espírito. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, quem guarda a palavra, quem tem a fé em Cristo, como filho de Deus, é amado do Pai. E o Pai e o Filho vêm e faz morada nele. Amém? Pertencemos ao sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Sacerdócio agora espiritual, celestial, sacerdócio eterno. Não os levitas que morreram, acabou o sacerdócio levítico. Amém? Então vamos lá, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, proclamar as virtudes. Vós sim, que antes não erais povo, antes não éramos povos, de que estavam na lei ainda não eram povo. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Então, ó, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Então, a gente tem que perder essa questão de dízimo, oferta, levar no santuário, levar num templo, levar. Não. Temos que suprir a necessidade dos santos. Essa é a mensagem da nova aliança, essa é a mensagem do evangelho. Contribuir, dádiva, donativo. Hein? Tiago, vamos lá. Convém que haja assistência a favor dos santos, com as dádivas, as contribuições, as coletas para suprir as necessidades de todos os santos, visando a igualdade, sem que os irmãos passem necessidade dentro do corpo de Cristo. Tiago 1:27. O que é que nos liga a Cristo? O que é que nos liga a Cristo e ao Pai? Qual é a nossa ação que nos liga a Deus? A religião religare, que nos liga. Tiago 1:27, a religião pura e sem máculas para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, visitar viúvas e órfãos nas suas tribulações, nas suas necessidades, tem várias traduções. Nas suas necessidades, nas suas aflições, visitar viúvas nas suas aflições. Viúvas e órfãos eram aqueles que passavam necessidade. O órfão porque não tinha mais pai e mãe. Então, como é que ia comer, se vestir e morar? E as viúvas, aqueles que não tinham mais o marido. Que as viúvas viviam debaixo do quê? Da ajuda, né, do marido, do sustento do marido. Então essa é a religião que nos liga a Deus. E nos manter incontaminados do mundo é o nosso culto racial constante também, nosso culto racional. Apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus a todo tempo. É nos manter incontaminados do mundo. Então é isso que nos liga a Deus. Mais nada. É essa a questão aqui. Com a mudança da lei, não se tem mais templos, santuários e casa de Deus construídas por homens. Os templos, santuários e as muitas moradas do Pai são todos aqueles que estão em Cristo, revestidos de Cristo, edificados em Cristo. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então somos santuários e tabernáculos de Deus, santuários de Deus vivente. Tabernáculo que se move, pode ir, chegar, alcançar almas, alcançar vidas. Amém? Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós estamos sendo edificados no próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós somos o templo, nós somos o santuário de Deus. João 2,19. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantará? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Nós pertencemos ao santuário do corpo de Cristo, que nós somos membros do corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Amém? Bem ajustados. Membros juntos, bem ajustados. Amém? 2 Pedro 2,4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é a pedra preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras viventes, ó, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Ó, nós somos sacerdócio santo. Pedras também edificadas, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, não convém deixar os santos necessitados sem assistência. Aqueles que têm recursos para ajudar, que ajude, pois tudo que se tem é de Deus. Amém, irmãos? Então, ficou bem claro que pela nova aliança, não se tem mais dízimo e oferta como uma obrigação e nem como uma lei. Tá? Depois eu vou fazer um texto sobre Malaquias. Malaquias
e vocês vão entender qual é a verdadeira oferta e verdadeiro dízimo de Jacó. Amém? Vocês vão ver que a verdadeira dízimo somos nós. O verdadeiro dízimo que será apresentado a Deus na volta de Cristo, que Deus poupará como joias, somos nós. Deus quer o nosso todo. Deus quer que nós oferecemos todo o nosso corpo como sacrifício ao todo tempo. Essa é a vontade de Deus. E temos a comunhão fraternal, com amor fraternal. Tudo o quê? Fundamentado em amor. Não adianta eu entregar meu corpo, meu sacrifício, me sacrificar, dar aos pobres se não tiver amor. Coríntios 13 fala isso. Porque a nossa fé é a fé que opera por amor. Então, as nossas contribuições, as nossas dávidas, as nossas ofertas, elas têm que estar primeiramente alicerçadas no amor, na fé que opera pelo amor, porque Deus é amor. Então, entendemos agora qual é a verdadeira contribuição que chega como cheiro suave e agradável ao nosso Deus. Levar a carga do irmão, servir o irmão de todas as maneiras, inclusive com os nossos recursos financeiros, se nos estiver sobrando. Amém? Não pode um irmão estar passando fome e o outro não dar uma assistência. Onde está o amor, onde está a misericórdia. Nós agora vivemos uma nova aliança. A nova aliança, ela consiste na lei gravada no nosso coração. Ela consiste no amor de Cristo. A lei e os profetas se cumprem em amar o próximo como a si mesmo. Aí se cumpre a lei e os profetas. Mas a lei de Cristo se consiste em um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? 1 João 3,16. Amai-vos como Cristo nos amou, porque Cristo deu a sua própria vida por nós. E convém que nós também venhamos dar a nossa vida pelos irmãos. Então a gente entendeu o que é hoje a nossa contribuição. É não deixar faltar. Não deixar faltar para os nossos irmãos. É assistência a favor dos santos. E não é dízimo e não é oferta apresentada em santuários construídos pela mão dos homens, em casa de Deus construída pela mão dos homens, ou em templos construídos pela mão dos homens. Amém? Se congregamos, não convém que, onde congregamos, no local escolhido para congregar, não convém que entre os irmãos daquela pequena igreja, daquele pequeno corpo de Cristo ali, passe fome ninguém. Mas que haja o suficiente necessário para todos, que todos sejam supridos nas suas necessidades. Principalmente aqueles que vivem da obra. Amém? Aqueles que vivem da obra de Deus. É isso que foi instituído na nova aliança. Amém? Fiquem na paz e que essa mensagem venha trazer entendimento. Se tiver alguma dúvida, falem comigo. E eu vou dizer, não deixeis de congregar. Antes admoestai-vos uns aos outros. Assim diz o autor de Hebreus. Não se deixe de congregar. É na congregação dos irmãos, na congregação dos santos, que a gente é aperfeiçoado para os nossos serviços e é edificado o corpo de Cristo. Eu não falei em momento algum aqui que se tem que deixar de congregar, não. Na congregação que manifestamos nossos dons e nossos frutos, o nosso amor para com os irmãos. Para que possamos pôr em prática o que foi falado aqui também. Amém? Fiquem na paz, um forte abraço a todos. Amém.